Olá, gente, muito bom dia. Esse é um domingo muito precioso, já é dia 22 de setembro. Meu Deus, já estamos vendendo panetone no mercado. Mal começamos o ano e já está se vendendo panetone. Gente querida, esse é um domingo tão feliz, tão festivo. É o dia em que nós nos reunimos para celebrar a ressurreição de nosso Senhor em nossos cultos. Poderia ser uma segunda-feira, um sábado, uma terça-feira, mas hoje temos separado esse dia para adorarmos a Deus e bem-vindos ao programa Café com Bispo dessa manhã do dia 22 de setembro. Uma alegria poder estarmos com você. E hoje venho na companhia dos meus dois companheiros de trabalho, aqui à minha esquerda, meu querido amigo pastor João Silveira. Bem-vindo, pastor querido. Bom dia, meu querido bispo, e bom dia a você que nos ouve. Bom dia a todo o grupo que está fazendo este programa. Nós dedicamos esse programa a você que nos ouve, que dedicadamente tem ouvido, tem aproveitado daquilo que o Espírito Santo tem nos permitido falar a você. Mais uma vez, nosso bom dia. Tanta gente nos acompanhando, né, João, aí pelas ondas da 92.3. Muito bom dia, Loide Nogueira, querida amiga. Bom dia, meu amigo. Bom dia, pastor João. É que a vida com Deus, bispo, você estava falando sobre iniciar a semana, é que a vida com Deus ela é cheia de expectativas, sim. Ela não é vazia, não. Como diz o apóstolo Paulo, né? Sim. Ela é um campo aberto para a gente olhar para fora, para além e ter boas esperanças sobre ela, viu? Novos caminhos a serem percorridos, é isso. Novas experiências a serem vividas, viver no espírito da ressurreição, viver com a força da ressurreição. Por isso é que a pedra angular da nossa experiência cristã é a ressurreição. Quando eu era menino, eu recebi um impacto dentro de mim, o dia que meu espírito acolheu essa verdade e mudou minhas perspectivas, de que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Amém. Não é outro Espírito, é o mesmo Espírito. Amém. O que Paulo vai chamar aqui, nesse texto anterior, do capítulo 7, que é um vento forte. Nós que fomos soprados por esse vento forte, recebemos a mesma essência que estava sobre Cristo. Isso tem feito com que a vida se torne uma experiência única para nós. A vida com tudo que ela contém, as experiências difíceis, as mais fáceis, as desafiadoras, as que não requerem muitos desafios. Uma das coisas mais importantes que estão fazendo a gente evoluir é aprender a fazer aquilo que a gente não gosta, é aprender a fazer aquilo que a gente não ama. Isso tem feito a gente evoluir, crescer na vida. E o Espírito da ressurreição é aquele que faz a gente sempre se colocar de pé mais uma vez, quando tudo parece terminado, quando tudo parece acabado. Nós já estamos aqui no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, que é a carta da grande substância para nós cristãos, e nós paramos bem no versículo 15, né, Loide, da semana passada? Versículo 15, bispo, que ele fala que a vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura, que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos, pai e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos
inesquecíveis. Olha que coisa impressionante e boa para a gente trazer para a experiência da vida. Momentos difíceis com Ele. É bom a gente pensar nisso, porque mesmo com Ele passaremos momentos difíceis, mas passarmos momentos difíceis com Ele fará toda a diferença. Essa nossa permanência nele, essa nossa fixação nele, gera uma identidade com ele, pastor João. Essa nossa identidade, ela está resgatada em Cristo, e quando nós permanecemos nele, mesmo nas dificuldades, nós nos mantemos nele, certamente que nós vamos viver momentos inesquecíveis. Lembro de Paulo ali na região de Éfeso, quando ele passa por momentos desafiadores, né? Na experiência dele, ele diz que chega a pensar em não viver mais, a vida escapou. E ele diz, mas vocês oraram, e a oração de vocês produziu um momento inesperado, uma porta larga e promissora se abriu, e nós vamos permanecer aqui por mais um tempo, no mesmo lugar, onde chegaram a pensar em desistir da vida. Deus abriu uma porta larga e promissora. Essa experiência só pode ter aqueles que permanecem com Ele, mesmo em tempos difíceis, né? Eu estou parado alguns dias meditando nessa carta de Paulo, especialmente nos capítulos 8 e 9, e ver a profundidade com que Paulo resolve escrever aos cristãos que estavam em Roma, diferentemente de qualquer outra carta que tratava de comportamento social, que tratava de comportamento moral. Paulo trata de comportamento espiritual. E nos primeiros versículos daqui do capítulo 8, ele traz uma conjunção condicional em vários versículos, na versão que eu tenho em mão. E se Cristo está em vós? Se Cristo está em vós. Não é se eu estou numa religião, se eu estou numa crença, se eu estou numa igreja, se eu sou pastor ou se eu sou qualquer coisa. Perfeito. Paulo diz, e se Cristo está em vós? O versículo 11 ele diz assim, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo habita em vós? Veja que ele coloca uma conjunção condicional, dizendo, isto só é possível acontecer se de fato ele estiver em vós. O Cristo estiver em vós, o Espírito dele estiver em vós. E aí ele vai caminhando e dizendo que se temos o Espírito de Cristo, ele testifica com o nosso Espírito dizendo que somos filhos de Deus. E a conjunção condicional vai caminhando, criando oportunidade, dizendo, se é verdade que vocês aceitaram a Cristo, que o Espírito de Cristo está em vocês. E noutra oportunidade ele diz assim, quem tem o Espírito de Cristo não anda fazendo, ou contextualizar, metendo de cabeça, fazendo besteira. Mas aqueles que não têm o Espírito de Cristo são inimigos de Deus e não podem fazer as obras de Deus, porque nele não está o Espírito de Deus. Mas aqueles que têm o Espírito de Deus fazem as obras de Deus, porque ele já não está sob o domínio do seu próprio espírito, da sua reação humana, dos seus ímpetos humanos. Você abriu o programa aqui dizendo o seguinte, que quando temos o domínio de Cristo, já não fazemos a nossa própria vontade, né? E Paulo se dedica por todo esse capítulo aqui, dizendo, ou chamando a atenção, dizendo, é necessário que tenhamos o Espírito de Cristo para que os nossos corpos sejam revivificados, é importante que Cristo more em nós para que não façamos a nossa vontade, para que façamos a vontade de Deus, apesar, ele não nos chama escravo de Deus, mas ele diz que quem serve a Deus faz a sua vontade, e fazer a vontade de Deus está muito acima de fazer a nossa, porque quem faz a vontade de Deus, também a sua é satisfeita, porque Deus não quer que façamos, ele não é egoísta,
para desejar que façamos unicamente aquilo que Ele quer e não aquilo que é bom para nós. João, como ele inclina o nosso coração à vontade dele, é justamente o que Paulo está falando aqui nesse texto. O Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito, gerando essa identificação familiar de pai e filho, inclinando o nosso coração à sua vontade e ao seu desejo. Só lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo quando ela contraria as nossas expectativas. Mesmo que ela esteja na contramão daquilo que a gente planejou, programou e esperou, essa vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. E como servos de Cristo, como mordomos da sua vontade, Deus tem preparado cenários inacreditáveis para que a gente possa atuar nesses cenários e trazer o reino para a terra. Amém. Nessa ação de cooperação. Nós somos cooperadores de Deus. Quem opera é Ele. Amém. Mas nós somos seus cooperadores. Estaremos sempre operando junto a Ele. Ele faz e a gente está ali nessa equipe que traz a vontade de Deus, que traz o reino de Deus às situações mais adversas, né? Momentos inesquecíveis é o que sempre vai acontecer quando nós estamos nos movendo em Deus por meio de Jesus, na força do vento forte, na força do Espírito Santo. Então, nós cristãos precisamos estar bem ligados a isso, não é? Nós não somos mais filhos do acaso. Nós somos filhos de um Deus ultra responsável, né, Loide? E nós nos deleitamos nesse Deus, nós nos agradamos. Aqui quando Paulo coloca nessa narrativa, ele diz, e agora, pai? Como uma criança perguntando para o papai, né? Uhum. E agora, papai, o que a gente vai fazer? Já demos esse passo, e agora? Qual será o próximo? Né? Uhum. Confiar nessa vontade, confiar nesse destino, confiar que esse pai está te dando um destino. Confiar que esse pai é plenamente responsável para te dar um destino próspero, abundante, um destino, uma história está se abrindo para você. E ele sempre vai dizer, e agora, pai, qual será o próximo passo? Né? É muito interessante quando ele coloca que nós iremos achar a nossa identidade, primeiramente como filhos. Uhum. Vamos lá onde Jesus falou para os apóstolos, quando ele disse, olha, para os discípulos, que ele disse, Pai Nosso. Uhum. Ele ali colocou diante dos discípulos a identidade do Pai. O Pai é nosso, o Pai é meu, mas também é de vocês. Primeiro veio o Pai, depois ele falou do Rei. Uhum. Outro dia eu estava ministrando em uma igreja e eu estava pregando, antes dele ser o Senhor, de termos como dono de tudo. O dono de tudo é o meu Pai. A identidade que eu encontro aqui primeiro é que ele é o meu pai. E depois o pastor chegou, Loide, eu não tinha prestado atenção nisso. Eu achava que eu era apenas servo de um reino, mas hoje eu estou entendendo que antes de eu ser servo desse reino, né, eu também sou o quê? Filho desse rei. Sim. Que é a coisa que a gente tem que ter essa clareza, que eu sou filha de um rei. Aqui às vezes a gente se posiciona como o irmão do filho pródigo, né? Sim, só como irmão, né? Como o convidado da festa, como o convidado do convidado. O empregado do pai, não o filho do pai, né? Isso. O cara estava ali fazendo tudo, mas não tinha a clareza dessa filiação, dessa paternidade, né? Não sabia nem qual era o lugar à mesa. Uhum. Onde eu sento nessa mesa. Sim, o que eu tenho direito aqui, eu tenho direito aqui. Uhum. É isso. Resgatar essa consciência é importante para nós, né? Sim, sim. Mas vamos lá. Passaremos momentos inesquecíveis.
Não Vamos penso... ao verso 18 agora, Ao né? 18, isso mesmo. Não penso que seja possível fazer uma só comparação entre os tempos difíceis de hoje e os bons tempos que virão. O mundo criado quase não se contém esperando pelo que vem a seguir. Tudo na criação sofre restrições. Deus a controla até que todas as criaturas estejam prontas e possam ser libertadas para os tempos gloriosos que virão. Enquanto isso, a alegria aumenta com a expectativa. Vamos dar uma paradinha aqui. Sabe, eu tenho falado sempre em esperançar como um fator essencial ao caminho da fé. E esperança é exatamente isso. É uma expectativa alegre que eu tenho sobre as coisas que estão por vir. Esperançar é gerar uma expectativa de contentamento com as coisas que estão por vir. Quando eu perco essa conexão com o futuro, meu presente parece estar comprometido com as aflições que esse momento tem me concedido. Então, eu preciso não só ter uma boa relação com o presente, mas ter uma boa relação com o futuro, gerando dentro de mim uma expectativa alegre daquilo que está por vir. Essa ação temporária de um tempo difícil, não tem como se estabelecer uma comparação com as coisas boas que estão por vir na nossa vida. Eu, de vez em quando, repito para mim mesmo, o melhor de Deus está por vir. Não é que eu despreze as coisas boas que já aconteceram, que estão acontecendo, mas eu tenho uma expectativa em algo. Eu caminho por gratidão, mas eu tenho uma expectativa alegre, cheia de contentamento com as coisas que estão por vir. Isso parece que dinamiza, gera um movimento dinâmico na vida para que eu possa ter energia suficiente para ser transportado dessa linha divisória entre o presente e o futuro. Caminhemos para o futuro com uma expectativa saudável, entendendo que mesmo que haja momentos difíceis ainda no futuro, eu estou em Cristo e pronto para superar as questões difíceis que se apresentam no meu presente e no meu futuro. Deus está comigo, Cristo está em mim, o sopro do Espírito, não é? O ruach divino está sobre mim, e eu vou caminhando com alegria nesse espírito de triunfo. Ainda que haja dificuldade, eu caminho sempre triunfando em Cristo Jesus. Isso vai ajudar você a dinamizar a sua vida, né? Aqui Paulo fala também que há um preparo enquanto eu espero, né, Bispo? É isso, né? Claro. Eu vou me preparando, ó, nessa expectativa, coisas vão acontecendo em nossa vida e nisso a experiência vai me fortalecendo, né? Tiago já fala, né, que devemos dar graças a Deus pelos momentos de aflições que estamos passando, não porque esse momento temos que passar dizendo glória a Deus, mas porque aquilo que ele nos gera, né? Ele nos fortalece. É treinamento, né? É treinamento, ele amadurece uma caminhada, amadurece os pés, calejando. Muitas vezes é preciso caminhar descalços para aprender a sentir como é que é o alicerce, ser áspero, ser macio, para que a gente possa estar mais preparado para o chão que virá futuramente. Então, aqui quando fala que, enquanto isso, Deus está existe um momento que precisamos estar prontos, claro, para receber o que virá. Treinamento, Lloyd, é o que garante a gente ser mais exitoso no capítulo seguinte. Esses 2 últimos domingos eu preguei sobre um tema, a vida não é para amadores. Os amadores são esses improvisadores, o tempo inteiro improvisando, A vida vai requerer muito mais do que improvisos. Verdade.
vai requerer treinamento para a minha capacitação. Quanto mais treinado, mais habilitado eu me torno. Quanto mais experimentado. Ontem eu estava conversando com o pastor João sobre uma geração de desistentes, que me parece que é a geração que a gente está vendo crescer aí, gente que está desistindo de tudo o tempo inteiro. Porque não foi gente forjada, né, João? Quase 50% dos recém-formados abandonaram a carreira por desistência simplesmente. Não foi falta de oportunidade, por desistência. 50% por aí se formaram para dar satisfação aos pais, a si mesmo, à sociedade, mas de fato não usufruíram da sua formação porque são desistentes de fato. O enfrentamento, João, ele é desafiador. E se a gente não tiver lá na infância sido forjado devidamente, se a gente não tiver passado pela escola de treinamento, chega lá na frente o medo do fracasso, um medo de não ser aprovado, o medo de ser rejeitado, porque nunca enfrentou decepção, nunca enfrentou frustração, não foi treinado na frustração. Gente que nasce no meio de dificuldades, no meio de atropelos, no meio de lutas constantes, é gente que na fase adulta vai se tornar mais forte. Mas nós temos uma geração que tem sido extremamente protegida da frustração. Então, como pode se tornar um adulto maduro, seguro e consciente? Fugindo de treinamentos o tempo inteiro. Não. A nossa vida, nas mãos de Deus, é uma vida de treinamento. O campo é aberto. Sim, ao tempo inteiro. Isso. Quando eu repetidamente digo que Deus não treina seus campeões num fraudário, é verdade. O treinamento desses campeões é no octógono. Não é no fraudário, é selva, é faca na caveira. Se você quer ser alguém recomendável, faca na caveira. É selva, é treinamento, não dá para poupar. Olha, você vê até a instrução para os neófitos, é que os neófitos sejam testados, passem pelo teste, que eles sejam provados. Senão, eles diluem diante de uma situação difícil, eles derretem. É mesmo. Porque não tem resistência, não tem força. Se você quer o pódio, então tem que enfrentar treinamento exaustivo às vezes, né? Exaustivos. Inúmeras vezes vamos cair. Eu vou cair, mas eu tenho que me levantar. Para continuar, dar prosseguimento, porque o que faz, o pastor João está falando desse gráfico de inúmeros jovens hoje desistindo das suas profissões, desistindo da vida, né? Nós estamos no Setembro Amarelo aí, falando sobre a mente, né? Desistindo de viver. Eles começam e não concluem, começam um projeto e logo eles estão desistindo. Né? Uma crença de recomeços. Não passa da ideia, né? De recomeços. Todo o tempo estão recomeçando, mas não concluem nada. Luíde, eu creio que nós, a nossa geração que já está passando, temos uma boa dose de responsabilidade sobre isso. A primeira coisa que dizemos é: meu filho não vai passar pelo que eu passei. Não vai sofrer o que eu sofri. E, portanto, nós o protegemos. Enquanto nós dormimos numa cama de giral, nós compramos a ele uma caminha um travesseiro de pena para dormir ali. E a caminhada deles vai sendo tão fracassada. Eu tive um amigo, já está na eternidade, que criou seu filho levando ao colégio de carro e trazendo, quando o menino cresceu, completou 18 anos, comprou um carro para o menino, e um dia o pneu do carro fura em plena São Luís, ele não sabia voltar para casa, não sabia como, não havia celular na época. Ele ficou atônito, ficou como doido, porque não sabia voltar para casa, como voltar para casa, não sabia como trocar o pneu do carro, nem como chamar um borracheiro. Haja visto não ter celular na época, né? Alguém que passou e o socorreu, ele estava em desespero. Foi criada a almofadinha. Como é que um homem desse vai
gerenciar a sua própria vida ou alguma coisa na vida. Infelizmente, não conseguiu. Tornou-se empregado de alguém que foi criado na casa dele. Olha que loucura. Que loucura, né? Que loucura. Gente, treinamento faz parte. Recepcione o treinamento, vamos adiante, porque a vida com Cristo é uma vida gloriosa. A gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente, de volta para o segundo bloco da nossa programação e nós estamos aqui a todo vapor no capítulo 8 da Carta de Paulo aos Romanos, já no versículo 22. Quero aproveitar o ensejo para saudar a todos os que dominicalmente estão presentes aqui no programa Café com Bispo, acompanhando versículo por versículo, a leitura e o compartilhamento dos comentários. Nossa gratidão a vocês que fazem o nosso programa ter sentido, porque não teria sentido nenhum se você não estivesse aí acompanhando, né? Outro dia eu desci para o almoço e passando por um corredor do shopping, um pastor me dá um abraço. Eu não o conhecia pessoalmente, e nem ele me conhecia pessoalmente, mas me deu um abraço dizendo, cara, eu ouço todo domingo o programa Café com Bispo, né? Isso tem sido uma constante e uma alegria para nós ter o reconhecimento de que o nosso programa tem feito diferença na vida de algumas pessoas. E não são poucas, né, João? As pessoas que se sentem seguras com a nossa abordagem, se sentem estimuladas, vivificadas pelos comentários que nós fazemos, né? E até aqueles que também não têm muito a ver com aquilo que a gente pensa e fala, mas estão ali ouvindo, acompanhando de alguma forma, né? E nós mandamos também o nosso abraço àqueles pastores, irmãos que esses autores estão se deslocando para a escola dominical e que aproveitam o tempo de percurso e vão ouvindo o programa. Se você quiser ouvi-lo por completo, a partir das 9 da manhã ele está disponível no YouTube, pronto para que você aproveite ele na íntegra. No YouTube o canal é Igreja da Colheita. Igreja da Colheita. Então, nós saudamos, nós agradecemos a sua participação conosco e lhe oportunizamos ouvir o programa integralmente a partir das 9 da manhã de domingo. Sim, sim. Eu vou aproveitar o momento do abraço, vou mandar um abraço para a Lia Silva, para o Fábio Silva, para a Margarete, para a Alda, que eles também estão ligadinhos. Todo mundo Silva. Todos os domingos, viu? A Lia, minha amiga, o Fábio, meu amigo, Margarete que legal. E a Alda. Que um beijo para vocês, gente. É isso aí. Bom, dadas as genealogias, saudações genealógicas, nós vamos voltar aqui ao texto que a gente vinha se propondo, né, Lloyd? No versículo 22, bispo. Versículo 22. Tudo ao nosso redor observa uma criação grávida. Os tempos difíceis de dor neste mundo são apenas dores de parto. Mas isso não é apenas ao nosso redor, é também dentro de nós. O Espírito de Deus está nos impulsionando por dentro. Nós também sentimos as dores de parto. Nosso corpo estéril e sem vida deseja a libertação plena. É por isso que esperar não nos diminui, assim como a espera não diminui a gestante. Na verdade, é uma espera que nos faz sentir grandiosos. Naturalmente, não vemos o que nos causa isso, mas quanto mais esperamos, mais nos sentimos assim. E mais alegre se torna a nossa expectativa. Muito bem. É isso, é transformar espera em esperança, que faz esse movimento. A gestante, ela sente aquele incômodo da gestação, mas ela está olhando lá para frente. Ela tem uma expectativa. Sim. Ela tem até planejamento para o que vem. Não é? Né? Ela se prepara para esse momento. Prepara o quartinho, prepara as condições. Enfim, ela vai se adaptando na expectativa daquilo que ela não vê.
ela sente, mas não vê. É como acontece dentro de nós, que também sentimos coisas que nós não estamos vendo, mas está ali se mexendo dentro da gente, né? Não é só o que acontece do lado de fora, mas é também o que acontece pelo lado de dentro. Existe algo sendo gerado, né? Enquanto estamos gestantes, aquilo está crescendo. Né? Aquela palavra está crescendo dentro de nós, aquele sonho está crescendo dentro de nós, quer dizer, não está nada paralisado. Enquanto aquilo não se conclui, não chega o tempo, a estação de nascer, de chegar ao mundo, está crescendo dentro de nós. Sim. Algo está nos dando ali motivos para sorrir ou também motivos para chorar. Sim, mas há uma vida crescendo. Mais uma vida crescendo. E é tão lindo quando ele coloca aqui essa comparação, né? Que é como uma gravidez. Né? É apenas um momento de dores, de parto. Não está ainda acontecendo. Não está acontecendo, ele diz, ainda não está. Não está, o momento não está ainda nascendo, aquele momento não está acontecendo. É só o quê? Dores. São dores, impulsos. Impulsos para ver você avançar, olhar para frente. Olhar para frente. Sim. Né? Eu acho que toda posição que a gente assume, interna ou externamente, de desconforto, é um sinal de que alguma coisa está para nascer. Eu diria que é um santo incômodo. O santo incômodo que nos tira dessa condição, não é, de dor e nos remete à condição da esperança. Todos nós vamos passar por isso. Então, quando o desconforto chegar, quando o santo desconforto bater à sua porta, tenha certeza de que novas coisas estão por vir. E quantas vezes nós vamos mudar de posições, de posicionamento? Eu, quando estava grávida, dormia de um lado, mas passava a noite inteira me mexendo, procurando a melhor posição, me posicionando e reposicionando a noite inteira para poder gerar conforto enquanto aguardava aquela gestação se concluir. Então, muitas vezes, nós teremos que nos adaptar aos desconfortos, procurar, né, as posições melhores. Com quem eu posso contar nesse momento? Né? Qual será a saída, a solução que eu vou dar para este momento? Né? Então, é isso. Eu tenho que arranjar a solução enquanto aguardo. Sim, sim. Tenho que arranjar a solução. Posicionamentos e reposicionamentos. Não dá para desistir, a gente tem que se reposicionar. Não né? dá para abortar. É isso. Nós não podemos abortar, porque muitas vezes o processo já está muito adiantado. Muito adiantado. E muitas vezes não apenas aquilo que eu aborto, vai eu e aquilo que eu estou esperando vai junto. Há coisas na vida que a gente não pode nem pensar em desistir. Não. Eu, às vezes, penso que todo ser humano morre quando seus sonhos morrem. A morte dos nossos sonhos, vamos falar de sonho como um bebê da nossa gestação interior, toda vez que os nossos sonhos morrem, não há em nós qualquer esperança para viver. Nós somos movidos pelo sonho, movidos pelo desejo. Se termina o desejo, a vida não tem sentido. O sentido da vida é o desejo que nos impulsiona sempre para frente. Está sempre nos deslocando, sempre nos levando a um novo momento, até que, né, os filhos dessa nossa gravidez da alma possam nascer, nós vamos tendo essa movimentação constante. Todos nós, de alguma forma, estamos grávidos nesse útero da alma, gestante de sonhos, gestantes de coisas que Deus colocou dentro de nós, sementes divinas, né? Sementes divinas que circulam esse nosso útero da alma. E alguns deles estão prestes a nascer, outros estão de forma embrionária, estão começando a crescer, até que chega o tempo da maturidade e, devido ao tempo, aquele sonho nasce. Se você não abortar, há coisas tão impressionantes
Quando eu falo de sonho e de gravidez, eu me lembro de Maria e de Isabel, que quando Maria entra na casa de Isabel, o bebê treme no interior de Isabel. E eu tenho dito repetidamente, procure se aproximar de pessoas que fazem o seu bebê tremer. Pessoas que potencializam essa nossa gravidez. E às vezes gravidez de coisas impossíveis, que só quem está grávido de um sonho impossível pode compreender um outro alguém que também está grávido de um sonho impossível. Então, essa procura de pessoas que fazem o nosso bebê tremer qualifica a nossa espera, gera esperança, diz para nós, o bebê continua vivo dentro de você. Então, na caminhada da vida, procure pessoas que você se identifica com o projeto que está dentro de você. Qualificar as minhas relações será minha responsabilidade a fim de que o bebê nasça de maneira saudável. Então, repetindo pela, terceira vez, procure pessoas que fazem o seu bebê tremer. Isso fala de relacionamentos que potencializam os nossos sonhos. Isso é importante na nossa jornada, aproveitando a deixa de Paulo falando de gravidez, de que a própria natureza está grávida e nós também estamos grávidos com a natureza. É importante tudo que está ao redor da nossa gravidez. Então, ter gente que faz o bebê da gente tremer será de uma importância sem igual. Bom, vou parar por aqui meu comentário. Nós estamos indo aqui para o verso 26 agora, não? 26. Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós, utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Ele nos conhece melhor que nós mesmos, conhece nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus. Assim, podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Ponto aqui. João, às vezes a gente vem de uma escola que empacota as nossas orações, fazem das nossas orações verdadeiros missários, né? Organizadinhos. E não importa muito se a gente está organizadinho na oração ou não, até nossos gemidos inexprimíveis, até o nosso gemido de dor, o Espírito que em nós está, ele traduz isso numa linguagem objetiva, apresentando diante de Deus aquilo que aflige, que incomoda, que faz a gente sentir dor. Ele traduz tudo isso e coloca como diante de um altar na presença de Deus. Eu entendo que o que Paulo está dizendo aqui é que não são as arrumações das nossas orações que impressionam, que chegam ou que obtêm resposta. É, na verdade, o sentimento que está dentro de nós, mesmo que as palavras não sejam coordenadas. Não é importante, ou sei lá, se é tão necessário nos ajoelharmos e mudarmos o tom de voz, dizendo: ó santo, sacro, eterno Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Pai entronizado nas alturas. Como se isso impressionasse a Deus por um linguajar perfeito e bem arrumado. Paulo está dizendo aqui que o Espírito que há em nós sabe, percebe o que é que nós estamos querendo dizer de fato. Entre soluços, entre silêncio. Muitas vezes oramos num silêncio tão profundo, só nossa alma está respirando. Eu li uma crônica do Silva Amaral, falando de um certo pastor, que certa vez foi atacado realmente no meio de uma selva,
E o corpo dele congelou por completo, ele não sabia se expressar, ele não tinha. Mas o espírito dele, em silêncio, sobe aos céus e pede misericórdia de Deus. E de lá ele obteve recurso. E eu entendo que é assim que Paulo está dizendo. Não é o arrumar do nosso linguajar. E, lamentavelmente, há muita gente que, quando vai orar, tem um linguajar diferente daquele que é comum. Para impressionar alguém. Aqui não estamos aqui criticando ninguém. Estamos aproveitando para dar essa pincelada, porque, na verdade, às vezes não é uma intenção má, não é um snobismo, é querer fazer bonito. E o que Paulo está dizendo? Se você pode fazer bonito, agora faça bonito com o desejo interior do teu coração. Não faça bonito para impressionar quem te ouve. Eu estava ouvindo um mensageiro dizer há poucos dias, fazemos orações bonitas. Há 60 anos atrás, o reverendo Ernesto Tognini grava um bolachão chamado Renovação Espiritual, e ele diz assim: orações bonitas para serem ouvidas pelo povo e não por Deus. Jesus criticando os fariseus, fazem orações lindas, bonitas, mas para serem ouvidas por quem está por perto e não por quem está em secreto, que em secreto te vê. E Paulo nos dá essa lição linda aqui dizendo: se você não consegue, não fique preocupado, porque a intenção do teu coração, a necessidade da tua alma foi traduzida ou foi levada diante de Deus pelo Espírito que habita em você. E, pastor João, isso tem me dado tanta tranquilidade nos momentos que eu estou passando, que muitas vezes não saem as palavras. Eu quero dar as palavras naquele momento de oração diante do Senhor, enquanto eu estou ali, e não sai o choro, sai o gemido, mas quando eu lembro que Paulo revelou para a gente, né? Trouxe essa revelação, isso me tranquiliza, que realmente eu digo: Senhor, hoje eu não tenho palavras, não sai nada, mas eu sei que teu Espírito está aqui traduzindo e levando diante de Deus o meu sentimento, o que eu estou sentindo, o que eu estou querendo dizer, mas não estou dizendo, o que eu estou querendo cantar em louvor, em adoração, minhas palavras não saem. E isso me traz muita tranquilidade, bispo. E eu sei que traz muita tranquilidade para muitas mulheres, ultimamente, que têm passado por condições difíceis, coisas difíceis. Muitos pais de família que estão passando em suas casas tempos difíceis na criação dos seus filhos, que eu tenho conversado com muitos pais, dizem: Eloide, agora eu não tenho mais o controle, e eu não sei mais nem como orar, o que eu digo ao Senhor nesse momento. E eu lembro dessa passagem de Paulo que ele diz: nós não sabemos, mas o Espírito sabe o que você está passando, e ele vai no teu sentimento, e ele entrega para Deus o teu sentimento, ele entrega o teu choro, o teu gemido, inexprimíveis, e ele entrega todos os dias ao Pai, e ele diz: é assim, é isso, não te preocupa. Se você anda procurando palavras bonitas, ou então entra no teu quarto e chega lá, só mudez, não sai nada, e de repente você diz: eu não vou mais nem orar, porque eu não sei nem o que pedir. Não te preocupa com isso, não. Paulo diz: não se importe com isso, porque existe um Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso ajudador. Ele vai te guiar, te levar diante do Pai, com os teus gemidos inexprimíveis, e o Pai vai te acolher, assim como ele tem me acolhido. O versículo 27, o texto que tenho à mão. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. Poder de colocar as mãos entre as seções, né? Porque interceder é colocar a sua mão entre as seções, é fazer conexão, é se colocar na brecha. É isso que Paulo está dizendo, que o Espírito de Deus faz a nosso favor. Ele coloca uma mão em nós e uma mão em Deus. Ele faz a transição daquilo que me aflige e eu não sei nem por que caminho percorrer, que decisão tomar, que sentimento manter. Quando a nossa fragilidade humana está presente,
Aí nós temos um altar sagrado. Me lembro de 2 altares sagrados, de 2 terras santas, que uma estava no alto da montanha e outro à porta de Jericó. E um homem de pé descalço, ou 2 homens, né? Um na montanha, Moisés, e o outro na entrada de Jericó, o Josué, que aquele que está ali presente diz: este lugar é Terra Santa. Terra Santa será todo lugar, todo terreno em que você estiver com seus pés nus, vulneráveis, fragilizados. Terra Santa, altar sagrado, será aquele em que você se vê completamente humano e uma conexão com o sagrado. O que Paulo está dizendo é que nesse lugar de vulnerabilidade, que eu não consigo colocar palavras na minha dor, palavras na minha dúvida, na minha insegurança, nos meus medos, que eu não consigo traduzir isso em palavras, o Espírito Santo, que em nós habita, traduz, coloca isso numa linguagem inteligente e é apresentada diante de Deus com palavras compreensíveis da minha mais alta vulnerabilidade. Então não tenha medo de ser vulnerável, não se espante com as suas aflições e as suas fraquezas, porque o Espírito de Deus está aí, amém, na tua vida, amém, colocando um altar diante do sagrado, a fim de que seja traduzida a tua aflição, seja ela qual for, teu medo, seja ele qual for, tuas inseguranças, sejam elas quais forem. É o Espírito de Deus, o nosso intercessor, o amigo, o vento forte, que foi nos enviado para ser o nosso grande intérprete, o intérprete dos nossos silêncios que gritam. Tu estava falando, João, dos silêncios, e eu tenho me lembrado de silêncios que eu percorro, que são verdadeiros gritos, brados, silêncios barulhentos que a minha alma vem produzindo, e eu tenho absoluta certeza, Deus está ali, e o Espírito Santo está traduzindo esse silêncio barulhento até o santo, sacro ouvido divino para ouvir a minha aflição humana. Deus é maravilhoso. Ele planejou tudo para nós e por nós. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos continuar aqui, né, Lloyd? É o 26, não é isso? Uhum. Se em algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Eu acho que eu já li esse aqui, não já, Mas meu pode bispo? continuar. Posso. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós e por nós, utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Ele nos conhece melhor que nós mesmos, conhece nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus. Assim, podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Pois o Filho é o primeiro da fila na humanidade que ele restaurou. Nele, vemos a vida humana em sua forma original. Depois de decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome. Em seguida, ele as firmou numa sólida base nele mesmo. Pois até
após ter feito tudo isso, ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado. Então, o que acham? Deus está ao nosso lado, assumiu nossa condição e se expôs ao pior. Quando enviou o próprio Filho, haveria alguma coisa que ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumando briga com ele? Quem ousaria, ao menos, apontar um dedo àquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida? Está na presença de Deus neste exato momento, intercedendo por nós. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo por nós? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras. Eles nos matam a sangue frio, porque odeiam a ti. Somos vítimas fáceis. Eles nos pegam um a um. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus, quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Meu Deus do céu. Cara, que vontade de continuar comentando, mas o nosso tempo parou aqui e a gente volta logo depois do intervalo. Gente, que texto longo que a Lloyd acabou de ler, mas texto extremamente profundo. Ter essa matriz chamada Jesus, na qual Deus tem se apoiado para forjar em nós essa imagem dele, ter nos levado, nos elevado a essa categoria, foi um projeto levado a cabo por Deus que mudou definitivamente a nossa trajetória pela vida. Ele nos firmou numa base sólida. Depois de ter nos chamado pelo nome, ele nos firmou numa base sólida, que é ele mesmo, dando assim a todos os homens que nele estão essa firmeza para a vida. Gente, andar com Cristo é ter firmeza para viver. É ter base sólida, é ter conteúdo sólido para a vida. E isso tudo Deus fez por meio de Cristo em nós, elegendo-nos, chamando-nos, vocacionando-nos e plantando-nos sobre Ele, dando a identidade dele a cada um de nós. Nós fomos predestinados para sermos conformes ele é. Essa matriz, essa base que Deus usa para forjar a sua imagem em nós, escolhe essa natureza de Cristo para fazer todas essas mudanças e adaptações que devem ser feitas na natureza humana para que a gente alcance esse status pretendido por ele, concluindo gloriosamente aquilo que iniciou. Eu sempre penso nessa obra inacabada que somos nós e que estamos a caminho de uma conclusão, e esta obra é de Deus em nós. Deus vai tirando e acrescentando coisas dia a dia, forjando em nós uma imagem poderosíssima
Quem podia imaginar um projeto como esse? Foi um pensamento divino, foi uma ideia genial pensada pela divindade. Ele imaginou uma série de homens semelhantes a seu filho Jesus. Por isso ele começou a trabalhar em nós, unindo-nos a ele de uma maneira tão consistente que não há força alguma, nem problemas difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaça dos poderosos, nem as punhaladas nas costas, nem os piores pecados listados nas Escrituras. Nada pode nos separar. O cimento que nos une a Deus é Cristo. E não há nada. João, eu era garoto ouvindo meu avô cantando, dizendo que nem o meu pecado vil pode me separar do amor de Deus que está em Cristo. E eu acreditei nisso na minha infância. E eu vejo Paulo novamente ratificando, atestando que nem os piores pecados listados nas Escrituras têm a força e o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso não só me consola, mas isso me estimula, isso me enobrece, isso me coloca para cima, muda a minha maneira de pensar a vida, gera mudança de mentalidade. A minha mente mudou o dia que eu entendi que não há negócio entre a minha vida e a vida de Cristo. Não há negociação. Ele me comprou para ser dele. E não há força neste mundo ou no porvir que possa me separar deste amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso tem sido para mim, ao longo dos anos, uma bomba que explode sempre, que me faz ter a consciência clara de que o chamado de Deus não é um psil qualquer. O chamado de Deus foi uma voz forte que me uniu a Ele de uma vez por todas, para sempre. Amém. Paulo diz aos que chamou. Uhum. Essa semana eu recebi na minha casa um candidato a prefeito de uma determinada cidade, estava no interior, e ele me expondo a situação que está vivendo, a campanha que está vivendo, e que um dos 3 concorrentes o chamou para lhe fazer uma proposta, lhe dando basicamente metade de quase tudo que o direito às secretarias e etc. E mais alguns milhões em oferta como desistência para em função do próximo candidato. Ele olhou para mim, um menino novo de 38 anos, simplesmente me disse, e eu disse não. Colocaram vários especialistas na minha direção e vieram me procurar e insistentemente comigo, está aqui acabo de receber uma ligação de um clérigo tentando me persuadir. Uhum. E eu, depois de ter chorado, cheguei um dia em casa, chorei sem saber por que eu estava chorando. Quando eu vou ao quarto, a minha esposa estava chorando sem saber que eu estava chorando. E nós nos abraçamos e dissemos, vamos dizer não. E eu entendi que aquele menino, na verdade, não é um político comum e não é um político tão experiente. É um menino que Deus chamou. É um cristão, um menino que tem dedicado a sua vida a Deus. E eu estou entendendo o que Paulo disse, e aos que ele chamou. Uhum. E quando Paulo diz, nem o mais vil pecado. Por que o mais vil pecado? Será que a quem ele chamou vai cometer o vil pecado? Não, o que Paulo está dizendo... ainda que, né, João? O que Paulo está dizendo é que nem a oferta do mais vil pecado pode nos apartar. Pode nos seduzir, né, João? Paulo não está dizendo que aquele que foi chamado por Deus comete os mais vil pecados e Deus tolera essa prática. Paulo está dizendo aqui é que aquele que foi chamado por Deus nem com a oferta do mais vil pecado, a mais tentadora das ofertas, pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Nem a morte, nem qualquer outra coisa. Afinal, Paulo, nos últimos 9 versículos desse capítulo, ele faz 6 interrogações.
Ele coloca 3 pontos de interrogações. Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Ou mesmo que tenha contra nós, vai acontecer o quê? Aquele que não poupou seu próprio filho, entregou por nós, não nos entregará tudo. Não. Ora, o mais precioso que ele tinha era o seu próprio filho. Ele deu por nós, agora ele vai nos negar essa garantia de estarmos nele? Aí, na outra oportunidade, o Paulo diz, logo é vã. Se isso acontecesse, era vã essa morte de Cristo. Ele está falando de um Deus que deu o seu Filho por nós, que fez sofreu aquela dor tamanha e agora vai nos negar a garantia de estarmos nele, se nós apegarmos a ele, sem dúvida. É porque lá, eu disse no princípio do programa, que lá ele faz algumas conjunções condicionais. Se estivermos nele, se o Espírito habita em nós, se nos apegarmos a ele. E ele finaliza o versículo dizendo, se de fato isso é verdade, quem nos separará do amor de Deus? A morte, a tristeza, a dor. É tanto que Paulo morreu cerrado ao meio, dando testemunho de Cristo. A hora que vão pegar Paulo, buscar Paulo na moradia dele para levar para uma cidadezinha de Roma, para cerrá-lo ao meio entre 2 tábuas, ele faz aquela inscrição mais linda, deixando para Timóteo, quanto a mim, Timóteo, já estou sendo levado como oferta de libação. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, nem a morte me separa desta convicção linda que eu tenho e agradável, que eu tenho em Deus através de Cristo Jesus, o meu Senhor. Nem a morte, porque ele sabia que estava indo morrer. E o que é que ele expressa no dia da sua morte? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sim. Ninguém me separará do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Eu pergunto, há promessas mais lindas, sim, de garantias para a nossa vida do que essa? Agora não é garantia para nós ficarmos aí negligenciando, é garantia para vivermos em Cristo, para aqueles que vivem em Cristo, aqueles que têm Ele. Ele começa dizendo, noutra linguagem, noutra versão da Bíblia, diz assim, se temos o Espírito de Cristo e se Ele habita em nós, não temos apetite nem desejo de fazer o que não serve, o que não vale. Não somos dominados pelo nosso espírito carnal, mas pelo Espírito de Cristo que há em nós. E se somos dominados pelo Espírito, nós não fazemos o que queremos, mas aquilo que Ele quer. Gente, não dá para ficar brincando de ser religioso, não dá para ficar brincando de ser clérigo, de ser pastor, de dirigir igreja, de coordenar multidões e não estar em Cristo arraigado nele. Porque a tempestade, quando bate, leva tudo. Edificar a casa sobre a rocha é edificar sobre a palavra dele. Bate os ventos, vem a correnteza e não arrasta. Quem nos separará do amor de Deus? Sim. Paulo diz que em nada ele tem a vida dele por preciosa. Ele está preso em Roma, como citou o pastor João, e quem governava nesse momento era Nero, né? No ano 64, mais ou menos, era cristã, Paulo, como era um cidadão romano, não pode morrer crucificado, que seria o mais provável. Mas sendo um cidadão romano, Nero manda decapitá-lo. E ele é decapitado no ano 64, é o que a tradição diz, né? Agora, tu tens uma ideia do que é um homem lúcido, especial como ele era, para a cultura da época, não era para o cristianismo só, é para a cultura da época. Um homem que morre decapitado dizendo, a minha vida eu não a dou como preciosa. E é o autor dessas linhas que diz, nem vida, nem morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem as punhaladas que a gente leva pelas costas, não há força nem poder que pode nos separar, nem o mais vil pecado nos seduz, porque é uma questão da sedução deste amor de Deus, né? O amor de Deus nos seduziu de tal maneira
que nenhum vil pecado é mais sedutor do que o próprio amor de Deus que nos uniu. A gente perde o apetite para o vil pecado, como o pastor João acabou de dizer ainda há pouquinho, né? Cara, que coisa linda! Assim, é mais do que beleza poética. É mais do que beleza poética. É a beleza da vida de um homem e de uma mulher que estão em Cristo. Eu já ouvi tantas vezes alguém dizer, mas que amor é esse se tira a própria vida? Ou seja, o que este indivíduo está dizendo é que a vida para ele, ou seja, o simplesmente existir para ele, é muito mais precioso do que qualquer outra coisa. Não experimentou o valor da vida eterna, não experimenta o valor de estar em Cristo, porque o que o Davi disse? Um dia na tua presença vale mais que 1000 dias fora dela, né? Então, estar diante de Deus, gozando dele, estar com ele, viver ou morrer, faz pouca diferença. João, um dia sem Deus parece um milênio. A angústia que esse dia sem Deus, esse dia sem luz, esse dia sem sol, esse dia sem brilho, esse dia sem sabor, é equivalente, né? Sem Deus, nessa tensão, se eu passar 1000 dias assim, e um dia de sol, de beleza, de alegria, de paz, de amor, os 1000 na escuridão não se comparam ao da intensa presença de Deus. Mas é lamentável que se ouve um dito popular que a pior vida é melhor do que a morte. Ah, não. Esse não aprendeu a viver, portanto não sabe morrer. Não. Estava falando com alguém há poucos dias dizendo que quem tem medo de viver da morte é porque tem medo da vida. Não, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo da vida. Você pode não perceber que tem medo dela. Porque há medos dentro de nós que nós não descobrimos. Percebe que há medos em nós que nós não sabemos? Assim como há doenças dentro de nós que nós não conhecemos. Eu tenho um amigo que está aos 60 anos de idade e só recentemente ele descobriu que ele tem um defeito no nariz, que foi uma queda que a mãe dele sofreu quando estava gestante dele. Aos 60 anos ele veio descobrir que aquela queda lhe provocou uma lesão no nariz. Entendeu? Doenças que nós temos, defeitos que nós temos e que nós não nos apercebemos, que nós não descobrimos. Medo que nós temos e não sabemos que ele existe dentro de nós. Eu até dizia ontem que o medo não é resultado do que está lá fora, é resultado do que está aqui dentro. O medo não é resultante do que nós olhamos, é do que nós sentimos. Não é do que nós vemos ou ouvimos, é do que está dentro de nós. Quando dentro de nós está tudo bem, nada lá fora nos apavora. Mas quando dentro de nós não está tudo bem, o medo está dentro de nós, qualquer vento que balança o barco, vamos morrer, vamos morrer. Então, essa beleza de viver em Cristo, quem nos separará do amor de Deus? Paulo estabelece 2 universos aqui que não podem nos separar. O universo da vida natural, da vida na Terra, onde ele diz, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças, ok? E depois ele vai dizer, eu estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus. Ou seja, nem as questões das necessidades humanas, nem as questões da espiritualidade, não tem nada que pode se intrometer, nada que pode nos separar do amor de Deus. Há um poeta que escreve uma canção, quando eu era criança eu já ouvia cantar. O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode contar. Ou seja, ele no meio da canção vai dizendo que se todo o mar fosse tinta e todo o céu fosse papel, e todo homem um escritor não bastaria para descrever o amor de Deus. Sim. Ou seja, é singular. É singular. É indescritível. Não tem nada semelhante. E Paulo está dizendo aqui,
profundidade, inferno, qualquer coisa, é inútil diante do amor de Deus. É aquilo que Balaão viu. Lembra o que Balaão viu quando Balaque o convidou para amaldiçoar o povo de Israel? Sim, como vou fazer isso? Queima carneiro, mata bezerro, faz sacrifício e vai fazendo, dobra a oferta. Mas Balaque, um povo a quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar, Balaque. Eu vou me embora daqui. A tua riqueza não vale a pena, porque esse povo foi abençoado e um povo a quem Deus abençoou, ou seja, ninguém o separa do seu amor. Sim. Não João, dá. a gente precisa ter clareza nisso. Formar a nossa identidade baseada nessa informação, porque, vez por outra, a gente é tomado por sensações que podem nos fazer tão mal quando não deveria fazer mal algum. Sabe? Acho que foi domingo passado, eu estava dizendo, cara, nós podemos estar vivendo no lugar mais seguro dessa terra e nos sentindo completamente inseguros. É aquela história do bramido do leão que faz o coelho saltar da sua cova, né? E a leoa vai traçá-lo. Cara, tu tá seguro, tu tá num relacionamento seguro, mas a insegurança que te penetra, que não tem nada a ver na segurança da relação que você está, é que faz com que a relação se desande. Veja bem, quanta gente tem medo de andar de avião? Não é o avião que é inseguro. Inseguro é o indivíduo, né? Sim, claro. Inseguro é o indivíduo, não é? A insegurança não está no avião. A insegurança não está no navio. Está no indivíduo. Está lá dentro. Tem medo de subir até o 10º andar de elevador, sobe de escada, chega lá em cima, tem um infarto e morre. Chega cansado. Ou não chega. O medo não está no objeto, está no indivíduo. Sim, verdade, João. É interessante que Paulo ele fala tudo isso, mas dentro dele tem os temores. É por isso que ele fala que nada vai afastá-lo do amor de Deus, nem a mim, nem vocês também. Porque à frente ele vai colocar condições, né? Ele vai colocar coisas aqui. Imagina, dentro de mim eu tenho uma tristeza, tenho uma angústia que vocês nem sabem. Vou contar agora. Vou revelar agora. É o próximo capítulo, né? Que Paulo faz essa Jesus está lá na relação. cruz. Jesus veio para isso. Jesus veio para morrer. Foi um acordo feito entre ele e o Pai. E quando ele chega na cruz, a sua humanidade se revela. Isso é natureza. Ninguém é tão jactancioso, ou será muito estúpido dizer, eu não tenho temores. Eu tenho temores. Agora, o amor de Deus está arraigado em mim. O que vai acontecer é que ninguém vai me separar. Mas que eu tenho temores, eu tenho. Ele é que eu sou humano, claro. eu sou humano. Que eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas falhas. Agora, eu estou preso a uma corrente tão intensa, de elos tão fortes, que meio que me puxem para fora dela, mas eu estou ligado a ele por ela, né? É, isso mesmo. Olha, há anos que eu não tinha um pesadelo. E estava narrando o pastor João no domingo passado que eu tive um pesadelo. Anos que eu não tinha um pesadelo. Pô, acordei com meu coração acelerado, com uma sensação estranha. Mas graças a Deus eu acordei, era um pesadelo. Esse pesadelo é a comunicação de alguma aflição que eu estou tendo interior. Eu preciso decifrar o que está acontecendo comigo. Porque há algum medo, né? Porque pesadelo é sonho de culpa, sonho de dívida, sonho que vem... Né? É uma linguagem inconsciente. E nós somos criaturas inconscientes. Nós temos um mundo inconsciente. Nós não somos só o que pensamos. Nós somos também as histórias que nós carregamos, as experiências que tivemos. Né? Há coisas que aconteceram no berço que continuam movimentando minhas inseguranças na minha fase adulta. Ou aconteceram intrauterinas. Até intrauterinas. Essa brincadeirinha de jogar a criança para o alto, a gente tem que ter muito cuidado. Esse sustinho que a criança tem, quando se joga ela para o alto sem amparo, que a gente morre de rir do sustinho que ela está levando, pode entrar um medo fóbico nela ali, nessa condição do susto.
E ele disse, não, é só uma brincadeirinha. Pode entrar ali o desamparo. Pode entrar ali o desamparo. Cadê a sustentação? Que eu estou no meio do vazio, do vácuo, do nada, do desamparo, entende? Um pai que brincando diz para a filhinha dele, você é uma bruxa, Essa criança que não sabe interpretar a ironia, fica achando que o pai dela acha ela uma bruxa. E, embora seja uma mulher linda, se ache completamente feia, desconjuntada, por causa de uma fala paterna. E eu não estou brincando aqui com palavras, estou dizendo que isso é possível de acontecer. E ela nem lembra que o pai dela chamou ela de bruxinha, ele nem lembra que foi jogado para cima, mas se sente completamente desamparado, né? Nós cuidamos de uma criança, assistimos a criança, eu, a minha esposa, a minha família, e eu comecei a ver alguma coisa, ela se assustava à noite. À noite ela não queria dormir junto na cama comigo, a minha esposa, porque a figura paterna era pavor para ela. Eu fui examinar o que tinha acontecido na vida dela. Eu disse, filha, alguma coisa aconteceu na vida dessa menina intrauterina. Descobri que o pai espancava a mãe, ela grávida. O pai espancava a mãe ainda grávida dela. E ela criou pavor da figura masculina. Pavor. Então, são medos internos, como se disse, medos estão lá dentro. A gente não sabe. Agora, não sabe que sabe, né? Agora, eles também não nos separam do amor de Deus que está em Cristo Jesus por nosso Senhor. Sim. Eles nos perturbam, nos apavoram algumas vezes, mas o que nós devemos lembrar estamos presos a uma corrente de elos tão resistente que ninguém poderá quebrar. Força incapaz de ser partida, rompida, interrompida, é o amor de Deus que nos uniu em Cristo Jesus a Ele, né? Amém. A Ele a glória para sempre. Podíamos até acabar com o programa aqui mesmo, nesse momento, porque fechamos com chave de ouro, mas ainda temos o próximo bloco para o próximo capítulo. Próximo capítulo, e a gente volta já, logo depois do intervalo. Olá, gente, quarto e último bloco da nossa programação. Que textos maravilhosos são esses textos que a gente tem tocado até agora. Terminamos o capítulo 8 e já estamos enveredando aqui para o capítulo 9 dessa epístola tão substanciosa, que fala tanto com a gente, né? De muitas maneiras, os textos têm atravessado o nosso coração de uma maneira, assim, surpreendente. E nós estamos indo para o capítulo 9, o que vamos ler agora, né, Loide? Capítulo 9, onde Paulo aqui ele vai se abrir conosco, né? Ao mesmo tempo, vocês precisam saber que todo tempo carrego comigo uma imensa tristeza, uma dor profunda dentro de mim, e nunca me livro dela. Não estou exagerando. Cristo e o Espírito Santo são minhas testemunhas, são os israelitas. Se houvesse um jeito de eu ser amaldiçoado pelo Messias, para que eles fossem abençoados por ele, eu o faria sem hesitar. Eles são minha família. Cresci com eles. Eles tinham tudo: família, glória, reuniões, revelações, adoração, promessas, sem falar que são o povo de onde veio o Messias, o Cristo que é Deus sobre tudo sempre. Amém. Mas não pensem que a palavra de Deus tenha falhado em algum ponto. O problema é antigo. Para começar, nem todos os israelitas fisicamente são israelitas espiritualmente. Não foi a linhagem de Abraão que trouxe essa identidade, e sim a promessa de Deus. Lembram-se do que foi dito? Sua família será considerada por Isaque? Isso significa que a identidade de israelita nunca foi determinada fisicamente, por transmissão genética, mas por Deus, pela promessa. Lembram-se da promessa? Quando eu voltar no próximo ano, por esta época, Sara terá um filho? E não foi a única vez.
Também foi feita uma promessa para Rebeca, muito além da genética, quando ficou grávida dos seus antepassados, Isaque, e esperava os gêmeos ainda inocentes, incapazes de fazer bem ou mal. Ela recebeu uma confirmação especial da parte de Deus. Na ocasião, Deus mostrou que seu propósito não é algo que dependa do que fazemos ou deixamos de fazer, e sim determinado por sua decisão, vindo diretamente de sua iniciativa. Deus disse a Rebeca: o primeiro a nascer dos gêmeos ocupará o segundo lugar. Mais tarde, a situação deu origem à dura frase: eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Será que com isso podemos dizer que Deus é injusto? Vamos devagar. Deus disse a Moisés: misericórdia é comigo mesmo, compaixão é comigo mesmo. A compaixão não nasce em nosso coração compadecido, nem em nosso esforço moral, mas na misericórdia divina. Foi o mesmo caso do faraó. Eu o escolhi para ser mero coadjuvante no drama da minha poderosa salvação. Tudo o que estamos dizendo é que Deus tem a primeira palavra, iniciando a ação, na qual fazemos nossa parte, para o bem ou para o mal. Deixa eu dar uma paradinha aqui. É que Deus não tem só a primeira, Ele tem a primeira e a última palavra sobre tudo, né? Quero aproveitar, porque senão vai ficar muito longo, para fazer um comentário sobre algumas diferenças, né? Sobre, por exemplo, israelita, israelense, judeu e hebreu. O que isso significa, né? Porque Paulo está dizendo que nem todo israelita é o que nasce em Israel, né? Israelita tem a ver com a promessa de Deus para Israel, os descendentes de Israel, né? A promessa em Jacó como descendente de Israel. Como descendente de Israel. Israelense é o que nasce em Israel, que não tem nada a ver com os israelitas, mas nasce em Israel. Judeu é o que descende de Judá. Que foi a tribo que remanesceu depois do cativeiro de Jerusalém, de Nabucodonosor. E hebreu vem de Éber, que Abraão é descendente dele, é um antecessor de Abraão, hebreu. O que está em movimento, que está se movimentando, se deslocando. Só para que a gente, nessas palavras, distingua o que é o que e quem é quem, não é? Pode-se dizer que o povo árabe, parte dele é hebreu também. Parte dele é hebreu também, exatamente. Porque vem de Éber, vem do deslocamento de Abraão, não é? Então, é só para a gente ter esses parâmetros aqui, para a gente não estar perdido em alguma colocação, porque Paulo diz que nem todo israelita, né, tem a sua descendência ali em Israel, né? Eu queria começar a fazer um comentário a partir do primeiro versículo e levar lá para o livro de João. Paulo está dizendo aqui que a tristeza dele é tão grande por conta da empáfia dos israelitas de se acharem herdeiros da promessa só por serem descendentes de Abraão. Essa é a questão. A empáfia deles acharem que são herdeiros da eternidade, herdeiros de Deus por serem filhos de Abraão. E ele disse: eu preferia que, se eu pudesse me sacrificar a ser amaldiçoado em favor desse meu povo que não está conseguindo enxergar isso. E onde está declarada essa empáfia? Certa vez João registra Jesus dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual foi a resposta dos fariseus para Jesus? Somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, como pois direis, ou como pois dizes, sereis livre. Somos descendentes de Abraão e, portanto, nunca servimos, nunca fomos escravos de ninguém, como pode dizer, sereis livre. Eles estão dizendo que se considerar descendente de Abraão é digno de toda a promessa. E Paulo está fazendo uma distinção aqui em dizer
que herdarão da promessa eterna aqueles que passarem pelo Cristo. E não aqueles que são descendentes de Abraão. Que nascem da promessa. Que nascem da promessa de Abraão segundo a carne, né? Que nascem daquela peregrinação, por todo aquele histórico, que passam pelo Egito, que passam pelo deserto e que vão espalhados pelo mundo e depois estão repatriados. Paulo está dizendo, não é essa a condição de se tornarem herdeiros da vida eterna. Herdeiros com Cristo. É preciso crer que a promessa, segundo a carne, não dá direito à promessa de vida eterna. Então, é preciso, quando ele diz, nem todo israelita, nem todo que nasce em Israel é israelita, nem todo que nasce dos israelitas é um israelita espiritual, não é isso? Então, entendendo que Paulo está exatamente dizendo isso. A empáfia. Então, eu pertenço a uma igreja, eu sou filho de cristão, eu nasci dentro dessa igreja, eu cumpro todos os regulamentos que ela me propõe, então eu sou herdeiro da vida eterna. Nós não encontramos gente por aí? Sim. Eu pago meus dízimos, eu dou minhas ofertas, eu não mato, eu não roubo, eu não vou em festa, eu não bebo cerveja, eu não faço qualquer coisa que desabone, eu não sou corrupto, portanto eu sou herdeiro da vida eterna, porque eu nasci num lar cristão dentro de uma igreja. Filhos de uma denominação. Sim. E ainda pertence a uma denominação. Eles eram filhos de uma denominação chamada Abraão. Isso. Não eram descendentes da promessa. A promessa é Cristo, a promessa não é Abraão. Entende? A promessa não é Abraão. Deus prometera a Abraão. Ser filho de Abraão não é ser filho da promessa. Abraão foi elo, como Abraão, Isaac, Jacó, foram elos que vieram fazendo essa corrente até Cristo. Mas eles não são os da promessa. A promessa é que de Abraão nasceria alguém que daria razão ao nascimento do Cristo. Mas a promessa não era Isaac. A promessa era o Cristo. A promessa é o Cristo. E Paulo está falando disso. E é a primeira pessoa na Bíblia que chama a atenção para mostrar isso aqui. E esse capítulo é o único também, nesse sentido, dizendo, o Cristo é a promessa para todos. Não é Isaac não foi o sagrado, Jacó não foi sagrado, e os outros não foram sagrados, nem José, nem Maria. O sagrado é o Cristo. Sim. Ele é o cumprimento da promessa que nasceu lá na Mesopotâmia, né? Sim. Cara, quando essa promessa é feita a Abraão, a promessa não é feita para os descendentes de Abraão segundo a carne. Isso. Porque ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Famílias da terra, ou seja, toda etnia, toda língua, todo povo, toda nação, que se uniria à promessa. E a promessa é Cristo. Pedro, por sua vez, diz, porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, e a tantos quantos o nosso Senhor chamar. Exatamente, João. Exatamente. Se a gente não estiver atento a isso, pode ser que a nossa arrogância evangélica, que a nossa presunção denominacional, que a nossa empáfia cristã assuma uma posição semelhante a essa dos israelitas que se arrogavam serem filhos de Abraão. Cegos da verdade, achando que eram detentores da verdade. Há uma verdade, João, que não muda nada na vida de ninguém. A verdade, ela é libertadora. Ela não é a verdade, como eu diria, aquela verdade de Pedro que arranca a orelha de Malco, verdade violenta, verdade que pune. A verdade é libertadora, antes de tudo ela é libertadora. Se as minhas verdades, elas são usadas para condenar, para acusar, para punir e para redarguir simplesmente as pessoas, essa verdade não é a verdade que liberta,
É a verdade que pune, é a verdade que corrige, é a verdade que machuca, é a verdade que mata, mas não é a verdade que dá vida e que liberta. Eu quero dizer uma coisa, Correlato. Ontem eu estava ouvindo um hino. Pregadores de rosa, preguem que Deus é amor, mas é justiça também. E eu estava vendo que ele não está falando no hino de justiça divina, está falando de punição. Uhum. Ou seja, essa verdade que não é uma justiça, é uma punição. Uhum. Deus é justiça. Não é que Deus seja punidor. A justiça de Deus não implica punição. Infelizmente, lamentavelmente, muita gente confunde justiça com punição. Uhum. E tem pessoas que batem palmas e soltam foguetes, se ajoelham nos tribunais quando alguém é punido por ter feito mal contra a sua família. Uhum. E dizem a justiça foi feita. Não é a justiça que foi feita, foi a punição que foi aplicada. A vingança, né? A vingança foi aplicada. Então, quando você fala de verdade, eu lembrei disso. Verdades que se tornam apenas justiças punitivas. Uhum. E Jesus disse: conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade sobre o quê? Sobre a promessa do Cristo. Uhum. A promessa não, como repetindo, a promessa não era Isaac. A promessa não era Jacó. A promessa não era José. A promessa não era Judá. A promessa era o Cristo. Uhum. Ou é o Cristo, né? É o Cristo. E é disso que ele está falando. Eu daria a minha vida para que os meus patrícios, para que os judeus, para que vocês judeus que estão em Roma entendessem que vocês não serão salvos por serem descendentes de Abraão, mas por crerem no Cristo Jesus. Eu daria tudo, eu sacrificaria. Quantos pais estão dizendo hoje: eu gostaria que os meus filhos entendessem, eu daria qualquer coisa, entendessem que eles não são salvos porque são meus filhos e eu sou pastor, mas porque eles precisam crer em Cristo, o Cristo da promessa. Uhum. E eles não gozarão das bênçãos que está prometida porque são filhos de crentes, mas porque eles precisam ter uma relação com Ele. Uhum. É isso que Paulo está falando aqui. Sim. Trazendo aos nossos dias, a coisa é dessa natureza. Tem um textinho aqui que ele fala sobre essa compaixão que não nasce em nosso coração, compadecido por meio dos nossos esforços morais, mas na misericórdia divina. É impressionante como a gente lida com nossos esforços morais, achando que são eles, os nossos esforços morais, o suprassumo da nossa experiência. O suprassumo da nossa experiência, João, é a misericórdia que nasce de Deus. Não é esse esforço moral para nos manter e estarmos posicionados em algum lugar na vida, né? Justificamos a nossa posição diante de Deus pelo nosso esforço moral. Uhum. Essa é a nossa justiça. Uhum. E nós nos consideramos justificados pelo nosso esforço moral e não pela justificação que vem dele. Sim. Como nos apresentamos, gente, eu vivi muito essa dificuldade em não entender que os meus atos morais não me justificam diante de Deus, mas por ser justificado por Ele, eu pratico atos morais abonáveis e não desabonáveis. Sim. João, eu gostaria muito de ser entendido na minha fala. Não sei se serei, mas gostaria muito que fosse. Que o pecado, ele não é uma tragédia moral. Seria reduzir muito a tragédia do pecado. A tragédia do pecado não está relacionada à imoralidade. Está relacionada a uma lei que inclina o coração do homem para um abismo, o abismo da separação. Então, pensar em esforço moral é pensar em reverter esse quadro da queda, do pecado, da tragédia, do governo, da lei do pecado e da morte, a um estado moral. Então, se eu for moralmente correto, eu preciso da salvação para quê? Se o meu problema é moral e eu consigo me manter numa condição moral de excelência, então por que Cristo morreu?
O pecado, ele é muito, infinitamente mais trágico do que questões da imoralidade. A imoralidade acontece por causa da tragédia do pecado. Consequência. Como uma consequência trágica do pecado. Mas o pecado é de uma tragédia muito maior do que a imoralidade. A imoralidade é uma questão cultural, é uma questão da cultura de onde eu vivo, nasço, sou inserido, são as normas, são as convenções da minha sociedade, que não estou aqui questionando se são boas ou não são boas. Elas organizam os homens assim, não é? Mas o pecado é uma tragédia infinitamente mais trágica do que a própria imoralidade. Então, se eu me mantenho no padrão moral, eu estou salvo. E Cristo não morreu por causa disso, ele morreu por causa da tragédia do pecado que habitava a natureza humana, não é? Eu espero, de alguma forma, que se não for entendido, pelo menos que eu seja refletido na maneira de eu dizer essas coisas, e me desculpe se eu às vezes me coloco assim, dessa maneira, mas é minha aflição para que os irmãos compreendam que o pecado é uma tragédia que só tem um jeito de ser reparada, é por meio de Cristo. E ele virou a fonte, ou seja, ele removeu a fonte que trazia o pecado. Mudou agora, a semente, né, João? Mudou a semente. Agora eu preciso estar nele. Permanecer nele. É para todos. Agora eu preciso estar nele, permanecer nele. Primeiro me filiar, me juntar a ele. E depois permanecer nele. Eu não posso me agregar a ele para os momentos que eu preciso. E depois que eu não estou necessitando, eu vou virar a minha vida de cabeça para baixo. Eu mesmo vou viver a minha vida por minha conta. É diferente. Nós começamos no capítulo dizendo no começo do programa dizendo exatamente isso. Aquele que tem o Espírito de Deus não sai metendo de cabeça por aí fazendo besteira. Por isso é que tem aquela máxima entre Calvino e Armino, que quem é salvo para sempre, aí vem outra contradição, mas o que eu entendo, apesar de ser criado no regime arminiano, o que eu entendo é que quem é salvo mesmo. Quem é salvo não sai metendo de cabeça fazendo besteira. Quem tem Cristo não tem apetite para fazer besteira. Não tem vontade de matar outro, por mais que ele seja avassalado por um sentimento. Mas sentimento e vontade são coisas diferentes. Vontade, eu entendo que é aquilo que você corre para fazer, mantém, alimenta. Sentimento é aquilo que te ocorre involuntariamente. É isso ou eu estou errado? Assim, eu acho que porque eu acho que o caminho que a gente ganha analisando dessa forma é o caminho que vai nos levar novamente a esse dilema entre nossos apetites naturais e carnais, João, e o grande milagre da salvação. Pronto. Nesse resgate, eu perco o apetite. É uma questão de apetite, como você falou, eu perco o apetite. Um salvo perde o apetite para as coisas da carne, para os pendores da carne. A gente simplesmente não tem apetite, não é se a gente pode ou não pode, é que eu não tenho apetite. Viver uma vida promíscua, por exemplo, que aí são os efeitos morais, viver uma vida promíscua, para mim, eu não tenho apetite para isso. Eu não tenho graça para isso. Não sou dado a isso. Desde que o Espírito de Deus entrou em mim, eu não tenho mais esse apetite. Isso não tem graça para a minha vida. Eu sou do pendor das coisas do Espírito. Aí nós vamos para Paulo no capítulo 8, quando ele diz: se o Espírito habita em ti. Se aquele Espírito que revivificou Jesus habita em ti, aí coisas acontecem. Sim. Aí vem a questão de si, porque nós podemos viver uma vida religiosa sem, todavia, ter esse Espírito em nós. Podemos sim, João. E a vida religiosa é uma vida dessas disciplinas, né? Das leis morais, as leis da religião são as leis morais, né? Muito menos éticas e muito mais morais. E eu posso viver uma vida muito bem disciplinada. Sim, claro, posso. Se eu tenho aptidão para a disciplina,
eu posso muito bem viver uma vida moralmente correta. Isso não me isentará da entrega da minha vida ao Cristo, porque quem me salva é Ele. Não Todos é minha pecaram disciplina moral. e necessitam da glória de Deus. Não né? te tira da culpa do Todos. pecado. É. Porque o pecado é uma herança. O pecado foi uma tragédia que abalou toda a raça humana. Né? Sim. E ele diz: todos pecaram e todos necessitam da graça de Deus. Pronto. É que nós rotulamos o pecado como um ato voluntário, né? E não como uma maldição do Éden, né? Sim. Essa semente foi, segundo Paulo, né, no capítulo 7 e 8, vem falando que essa semente foi arrancada dos nossos corações quando Cristo nasce em nós. Amém. E a chave é Oh, justamente glória. essa, né? A chave é justamente essa. É a simplicidade disso, é Cristo em nós, João. Amém. A esperança da glória, né? A esperança da vida. Cristo em vós, a esperança da glória. Sim. A Gente, glória não é a eternidade, a Não, glória não. é o tudo. É o tudo, é nós. daqui para lá, né? É daqui pra lá. Daqui para lá. A caminhada. Gente, logo mais, às 19 horas, transmitido aqui pela 92.3, nós temos o nosso encontro vespertino, que aqui no nosso auditório começa às 18h30. 18h30, mas é transmitido ao vivo, né? O Momento da Palavra é transmitido pela 92.3 e esperamos encontrar você por aqui. Ou no nosso WhatsApp, que é o @igreja da, no WhatsApp, no nosso Instagram, que é o @igreja da colheita, e o YouTube, que também estará sendo reproduzido ao vivo e estará gravado lá, que é o Igreja da Colheita, é o nosso canal YouTube. Nós aguardamos por você. E até o próximo domingo. Desejo paz a todos vocês. Bom domingo. E para qualquer dúvida, para qualquer bate-papo, pode usar o nosso WhatsApp 991447068. Estou à disposição de qualquer um dos irmãos, dos ouvintes que queiram tirar qualquer dúvida. Shalom.